nome é José Fernando Rodrigues de Souza. Eu nasci em 24/6/65. Sou natural aqui mesmo de Campos, Goytacazes. Entrei no liceu aos 10 para 11 anos de idade, na antiga quinta série, hoje sexto ano de escolaridade, né? Sou natural de Campos, conforme eu falei. Passei todo o Fundamental 2 aqui dentro do liceu e também todo o antigo segundo grau, hoje ensino médio, também dentro do liceu. Nesse sentido, tornei-me liceísta, né? E a presença, o estar dentro do liceu foi crucial para a minha formação cívico-cidadã e para a minha formação profissional, né? O liceu, eu carrego o liceu e eu sou emotivo, é difícil, eu carrego o liceu muito comigo, né? Muito do que eu sou, do profissional que eu sou, das coisas que eu acredito, eu certamente aprendi muitas delas dentro do liceu. O liceu foi um chão, o liceu é um piso, o liceu foi meu teto, né? De algum modo foi a escola que me abrigou, eu não tenho nenhum constrangimento de dizê-lo. Minha família veio da roça, Ponto da Lama, Guriri, e a gente não teve condições de comprar uma casa boa aqui em Campos. Então morávamos numa meia água na favela da Balieira, e eu vinha a pé da favela da Balieira para estudar no liceu. Então eu sou favelado, e isso não é meritocracia, porque eu acho meritocracia um abuso, uma barbaridade, né? Eu sou aquele que conseguiu, né, de algum modo sair e voltar à favela todos os dias vindo do liceu, mas isso não alterou minha rota, né? Não adulterou a trajetória, ao contrário, né? E supostamente dizia-se nos anos 80 que o liceu, talvez um menino vindo de favela não ia talvez ter vez e voz, e ao contrário, foi no liceu que eu encontrei vez, foi no liceu que eu encontrei voz, né? Salve a favela. Como eu tivera dito antes, eu estive no liceu durante todo o Fundamental 2 e o ensino médio. Então, mais ou menos ali, eu nasci em 65, eu entrei mais ou menos no liceu ali por volta de 1976, né? E saí do liceu no início dos anos 80, né? Quando eu completei o terceiro ano do ensino médio. Então, mais ou menos ali de 76, 77, até praticamente 82, 83, eu fiquei no liceu, que coincide com o final da ditadura militar, com a crise da ditadura militar e um processo de transposição ou de dinamização em relação a um processo de redemocratização, que coincidiria com o governo Sarney, né? Historicamente é isso, foi esse período, todo o Fundamental 2, no final dos anos 70, e todo o ensino médio no início dos anos 80, né? Varrido de loucura pela ideia de que eu queria apoiar o PT. E assim somos e assim estamos. Bom, eu vim parar no liceu, eu era um aluno que vim do 29 de Maio, que é uma escola pública do município, né? Então havia, naquela época, anos 70, porque eu sou antigo, né? Havia naquela época uma espécie, porque toda a parte de educação básica inicial era de responsabilidade do município e é assim até hoje, né? A partir do Fundo 2 e do médio, a responsabilidade já era do Estado. Então havia uma espécie de coleta por parte do Estado, eu não sei qual é a tramitação legal disso, mas havia por parte do Estado uma espécie de coleta dos melhores alunos da rede pública e oferecendo vagas. Então, na verdade, eu recebi uma oferta de vagas para o liceu, como se fosse uma espécie, já não estava institucionalizado isso, que isso seria progressista demais, mas era uma espécie de cota para meninos pobres vindos da rede municipal. Então eu morava no Parque Leopoldina, na favela da Balieira, estudava no 29 de Maio, que era a rua posterior a Ramiro Braga, né? E aí eu passei a vir para o liceu por uma espécie de chamamento. Minha mãe veio comigo e a diretora me acolheu, à época, muito bem, e eu passei a frequentar os bancos escolares do liceu na quinta série antiga, atual sexto ano, mantendo a trajetória de um menino que veio da escola municipal, agora para dentro da rede estadual. Sou mesmo cria da escola pública. Eu acho que ter sido aluno do liceu é uma experiência formidável, né? Aqui dentro eu não só fiz amigos, alguns que ficaram para a vida, Enaíse Firmino, André Rocha Gama, né? Pessoas que até hoje estão aí comigo na lida, né? Mas eu tive professores que foram assim fundamentais na minha existência como homem, como cidadão, como professor de história que hoje eu sou, né? Eu poderia citar muitos nomes,
mas eu vou citar. Eu tenho uma memória, graças a Deus, muito robusta, né? Eu lembro de muita gente boa, uma professora de matemática chamada Dona Vitória, uma professora de ciências chamada Dona Márcia, uma professora de língua portuguesa chamada Dona Vânia, né? Uma professora de português gramática pesada chamada Dona Ariema Guzmão, né? Então essas pessoas me ensinaram do verbo à tabuada, né? Me ensinaram a ler texto, a interpretar texto, a produzir texto. Professores mesmo que não fossem da área de humanas. Eu poderia citar vários professores, mas eu ousarei falar de 2 professores que são assim divisores de água. Uma, minha mestra, minha ídola, quem me apresentou a história, que foi Dona Marluce Guimarães, na 7ª série. Eu era um aluno mediano, né? Eu era aluno nota 7, 7,5, e não acho que isso seja depreciativo, mas eu era o mediano, né? Em todas as matérias. Até que com Dona Marluce Guimarães, na 7ª série, atual 8º ano, o conteúdo do ano inteiro era História da América, né? E aí na primeira prova do primeiro bimestre, era uma turma de muita gente com nome começado pela letra J. Uma turma de muito João, muitos Josés, e quase todos meninos, porque eu sou José Fernando. Era uma turma de quase 45 alunos aproximadamente, né? E aí ela entregou a prova, foi entregando, e aí minha prova não aparecia, né? Bateu um desespero. E a prova de Marluce a turma toda achou muito difícil, porque era uma prova que era tudo explique, analise, justifique, comente, e vamos nós. E eu falava do meu jeito, com as minhas palavras, até que minha prova ficou por último. E aí ela perguntou, quem é José Fernando? Eu levantei e falei, sou eu, achando que tinha sido assim um desastre, muita nota baixa. Ela falou, sua prova é excelente, aí falou muita coisa elogiosa, e aí fez uma profecia, lê a sua prova para a turma ouvir as suas respostas. Primeira questão, com aquela voz alta que ela tem, como eu tenho também, né? A gente fala para fora. Primeira questão, lê para a turma ouvir. Eu comecei lendo, tímido, com algum constrangimento, né? Mas fui lendo. Aí ela falou, agora você pode explicar sem ler o que você escreveu? Eu comecei explicando do lugar que eu estava. Ela virou e falou assim, você vai ser professor. Né? Então, eu achei aquilo uma barbárie, porque um menino de 13 anos não tinha muita a dimensão do que ela estava falando, né? E favelado, era muito complicado aquilo, né? Mas tudo bem, eu achei aquilo meio que uma quase piada, achei um pouco engraçado ela dizer que eu ia ser professor. Depois, quando chegou no 2º ano do ensino médio, já muito já tendo uma compreensão de que minha área era humanas, mas eu falava em direito, eu falava em português e inglês, eu falava em literatura, eu não olhava muito para a história, mas enfim. Quando chegou no 2º ano do ensino médio, devo dizer que fui aluno de Aristides Sofiati, Júlia Zeuri, a nata da história campista, passei por todos eles, né? Dona Isis, enfim, Dona Iris, desde boa. Quando chegou ali no 2º ano, teve uma professora de matemática, porque matemática era meu calcanhar de Aquiles, né? Eu tirava 6,5, 7, com muito sofrimento, né? Mas era um aluno muito estudioso. Em resumo, essa professora chama-se Cacau, né? E eu não sei nem dizer se o nome de Cacau é Maria do Carmo, Maria Clara, Maria o quê? Era Cacau, porque ela se apresentou como Cacau, sobre matemática. Eu contei até hoje isso a Angélica na minha entrada, que Cacau, no 2º ano do médio, quando terminou a aula, ela falou assim, quem é Fernando e quem é Beatriz? Eu falei, sou eu, muita vergonha, né? Ela falou assim, por que você tem dificuldades em matemática? Eu respondi para ela, porque eu não sei fazer conta. Ela, só por isso? Eu falei para ela, porque eu não consigo enxergar as coisas que a senhora fala. E a aula era sobre álgebra, trigonometria, geometria espacial, né? Tetraedro, cálculo do apótema, do hexágono. Eu não consigo enxergar. Na semana seguinte ela veio com uma bolsa enorme, igual dessas de supermercado, uma bolsa enorme, cheia de papelão, com tetraedro, hexágonos, enfim, as figuras geométricas todas, pediu para eu montar e desmontar as peças. E eu achei aquilo meio nonsense, né? Meio perdido. Comecei a montar e desmontar as peças, não tenho habilidade manual, mas montei e desmontei. Depois que eu montei e desmontei várias vezes, ela começou me dando a noção do que era espaço. Depois que ela me deu a noção de espaço, ela abriu as figuras todas, que eu já sabia abri-las e fechá-las, e ela começou a dizer isso, passando uma linha daqui até aqui é o apótema, passando uma linha daqui até aqui é não sei o quê. Bom, o aluno mediano passei a tirar 8,5, 9 e até um 10 em matemática, porque eu tive uma professora chamada Cacau, que me ensinou que matemática era possível para mim.
Nenhuma matéria tornou-se impossível. Todas as matérias tornaram-se possíveis. O professor faz diferença na vida de um aluno. Então eu tenho consciência que Marluce foi um divisor, Dona Dalva foi uma divisora em geografia, que me botou para dar uma aula sobre o sul dos Estados Unidos, mapeou os Estados Unidos, colocou as regiões, e quando eu acabei de falar do sul dos Estados Unidos, ela repetiu Marluce. Também nesse segundo ano, ela disse, você vai ser professor. E essa mesma Cacau, professora de matemática, um dia pediu para explicar a questão do apótema, conforme eu tinha aprendido, para quem não sabia ver o apótema. Eu expliquei o que era o apótema. Quando eu expliquei, ela profetizou, e foi a terceira vez que eu ouvi a mesma coisa. Você vai ser professor. Talvez eu tenha cumprido na vida a sina profética do Liceu me deu. Vai ser professor.